Produteiras e produteiros, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Mulheres de Produto. Meu nome é Thalita Moraes e hoje eu trago novidades. Nosso time cresceu. Nos próximos episódios, vocês também vão ouvir as vozes de Laine Moraes, Ingrid Souza e Mariane Cavallini. Nos bastidores, Tainara Recchia, Vanessa Gonçalves e Carolina Lavinas fazem a divulgação e edição dos episódios. Valeu pela apresentação, Thalita. Esse podcast é parte da comunidade Mulheres de Produto. Para ficar por dentro de todas as novidades e conteúdos feitos por nós, nos sigam nas redes sociais. É só procurar por Mulheres de Produto no Instagram, LinkedIn e Twitter. Nosso e-mail mudou. Se quiser apoiar esse podcast, entre em contato no e-mail contato@mulheresdeproduto.com. Para os ouvintes, não esqueçam de seguir a gente no Spotify ou no seu tocador favorito. Hoje nós vamos falar sobre gênero e trabalho. Sim, ainda precisamos falar dos desafios que mulheres cis e trans têm no mercado de tecnologia e produtos digitais. De acordo com a empresa de recursos humanos Revelo, a diferença de remuneração oferecida para homens e mulheres no setor de tecnologia era de 22,4% em 2017 e passou para 23,4% em 2019. Em números, a média da proposta de salário às mulheres, em 2019, foi de R$ 5.531, enquanto a média para homens foi de R$ 6.829. Nos últimos 5 anos, a participação feminina nas áreas de tecnologia cresceu 60% segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a CAGED. Mas, ainda assim, elas representam apenas 20% dos profissionais de tecnologia do país. Já na área de produtos, segundo pesquisa da PM3 de 2020, homens recebem remunerações maiores do que as mulheres em todas as faixas salariais, exceto a de R$ 5 a R$ 8 mil. Já no cargo de Product Owner, vemos uma menor diferença salarial entre os gêneros. Quando falamos da camada de liderança, essa diferença volta a crescer, com o dobro de homens ganhando de 15 a 20 mil reais, sendo essa faixa maior representatividade para eles, enquanto a maior parte das mulheres recebe na faixa de 10 a 12 mil reais. Ou seja, no mercado de produto, a disparidade salarial entre gêneros, que vemos de forma geral no Brasil, também acontece, principalmente na camada de liderança. Para falar sobre esse cenário, estão com a gente hoje Areta Barros, Head de Operações da Somos Hub, com foco em diversidade, Roberta Brandão, DevOps Engineer na VAR Station, e Cassiane Vilverte, Product Marketing Manager na Vetex, e parte do Comitê de Diversidade da empresa. Sejam muito bem-vindas ao podcast, e antes de ir para a pauta, eu queria que vocês se apresentassem para quem está ouvindo a gente. Pessoal, espero que esteja todo mundo bem. Eu sou a Areta, eu sou Head de Operações na Somos Hub, cuido de programas de diversidade. Super obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui. Olá, gente. Eu sou Cassiane Vilvert, sou Product Marketing Manager na Vetex, como a Thalita comentou, mas hoje aqui estou mais vestindo meu chapéu de pessoa também parte do Comitê de Diversidade da empresa, parte do Comitê de Diversidade da Vetex. Além disso, também sou board member do Mulheres de Produto, toco diversos projetos junto com a Thalita. Muito feliz de estar aqui participando hoje do podcast, primeira vez, e que primeira vez incrível ao lado de mulheres como a Areta e a Roberta. Então, muito obrigada. Eu sou a Roberta, eu sou DevOps Engineer na VAR Station, que é um produto de biotecnologia do Hospital Albert Einstein, e estou muito feliz de estar aqui fazendo parte desse podcast, né, para poder dividir um pouquinho sobre a minha vivência. Obrigada mais uma vez, gente. Então, vamos começar falando do primeiro desafio, né? Então, a gente sabe que mulheres ainda são minoria na área de tecnologia e produto. Quais barreiras existem para que isso ainda continue sendo verdade, na opinião de vocês? Bem, agora não vai ser mais a ordem alfabética, eu vou puxar isso aí. Acredito que a grande barreira é a questão da senioridade. Hoje os negócios estão muito competitivos,
o tempo de entrega de produtos e serviços estão muito encurtados, a gente está com uma velocidade muito grande de necessidade de profissionais, e hoje a grande dificuldade é que muitas empresas não querem perder o tempo em desenvolver o profissional. Então, hoje existe um gap muito grande, existem muitos profissionais na área, muitas pessoas entrando na área também, migrando de área, mas sem expertise, sem esse contato de produto, sem esse contato de arquitetura, sem esse contato com o tempo, né? Com o tempo de senioridade. Acredito que esse seja um dos gaps maiores assim, que eu encontro sobre, inclusive de diversidade, né? Em todos os aspectos. Assim, buscam muito diversidade, mas ainda vê aquela coisa sobre a senioridade, né? Como se assim, é uma coisa que não tem muito nexo. Roberta, sabe um ponto que você falou da senioridade? A gente estava tendo algumas discussões falando disso de diversidade, das mulheres na liderança, e a mulher que está hoje na liderança, ela começou a carreira dela há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, né? E aí, se ela não... Quando você fala desse ponto, me lembra muito essa conversa, porque se a gente não foi incentivado há 15 anos atrás, porque hoje a gente está colhendo os frutos do que aconteceu 15 anos atrás, né? 20 anos atrás. E aí, se lá a gente não tinha mulher na base, essa mulher não subiu, né? E a gente fala muito aqui com os nossos clientes, assim, do como é importante a diversidade estar na base, porque a hora que, para você ir subindo com essa diversidade, você ter volume de pessoas, a hora que você chega lá em cima. E eu acho que a sua percepção é muito alinhada com o que a gente vê aqui, quando a gente tem processos, por exemplo, que eu preciso, são vagas altas de gerente para cima, e falam assim, ó, eu quero diversidade, eu quero mulheres, aqui a gente está falando de mulheres especificamente, mas a gente poderia estar falando da diversidade étnica também, de negros e negras, a gente tem uma dificuldade imensa, porque não foi plantado há 15 anos, então quem chegou quase que por um acaso, né, lá. Não foi uma coisa que foi incentivada como a gente vê hoje, né, no recrutamento e seleção de base, assim. E eu tô super na mesma página que você, concordo muito, 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 assim. É o que a gente vê no nosso dia a dia aqui o tempo todo. Eu super concordo com vocês. E aí, enquanto ambas falavam, estava aqui pensando, né, que como é que a gente encontra profissionais formados para trabalhar em produto e tecnologia que atendam o que o mercado está pedindo, né? Quando a gente acaba ainda vivendo numa sociedade que eu acredito que ainda tem muita construção social de papel de gênero e estereótipo, né? Então, aquela coisa que, matemática é coisa de menino, né? A gente incentiva em meninos e em crianças as brincadeiras que são mais a ver com lógica, raciocínio, estimulam a gostar de desafios, enquanto às vezes mulheres são mais ensinadas a cuidar, casinha, bonequinha e tal. Então, essa é uma grande barreira. Como é que você vai ter engenheiras formadas? Tanto é que mulheres em cursos de tecnologia, às vezes elas são minoria, né? Não é só no emprego, mas até no estudo e nessa parte que vem antes de preparação profissional. Tem uma pesquisa da Universidade de Washington, eu posso até deixar o link depois aqui, a equipe do Mulheres de Produto coloca na descrição do podcast, que ela mostra que, apesar de as crianças só aprenderem multiplicação e divisão lá pelo 3º ano nos Estados Unidos, nessa divisão, né, de ano, algumas meninas, elas já vêm mesmo com esse estereótipo de que elas não são boas naquilo, ou de que aquilo não é o que elas gostam, né, ou de que é algo que não é para elas, sendo que, na verdade, não, o cérebro funciona quase que da mesma maneira, né, um estereótipo de gênero que a gente carrega e já traz como se fosse uma verdade, e acaba se instalando depois como uma barreira que perdura pela vida profissional, universitária e depois dentro das empresas. Ô, Cássia, você sabe que isso que você falou, eu fui muito na minha vida, assim, matemática é muito difícil, a vida inteira, tanto que eu sou pedagoga de formação, só que eu tenho uma pós e um mestrado em engenharia de produção, então acho que não é tão difícil, assim, acho que eu consigo também aprender, mas sempre foi plantado isso, assim, de que, não, a Areta não é boa de matemática, e aí, hoje, se eu fosse fazer outro curso, eu com certeza teria feito uma engenharia. E isso foi desacreditado por muito tempo. Então, para a gente ver como
como isso vem muito da base, como você falou. Até os brinquedos. Eu tenho um menino. Nossa, o brinquedo dele é animal. É muito legal. Vai ver o brinquedo das meninas, gente. Brinquedo de menino é muito mais legal, né? Muito! A gente Sempre se pensava diverte lá nisso em casa também. com ele. Os blocos, ele constrói. A menina cozinha. Beleza, quer cozinhar também, mas e a construção, a matemática, o equilíbrio? Não trabalham. Pegando o gancho dessa fala da Areta, a minha formação inicial é em matemática. E no meu dia a dia de trabalho, quando eu preciso lidar com alguns cenários que envolvem pensar fluxos alternativos ou então dados estatísticos e tudo mais, eu já fui muitas vezes questionada. Tipo assim, não, pera, deixa que eu faço. Não, deixa que eu faço. E aí, sempre quando eu tenho oportunidade de eu trazer a minha formação, eu trago, e aí as pessoas ficam assim, ai, mas não parece, nossa, tu é doida. Quem é que faz matemática? Tá, e aí, inclusive, adicionando essa questão do estereótipo, né, entra muito, inclusive, no estereótipo, inclusive, voltado no caso, empregabilidade de diversidade, mulheres trans, por exemplo. Existe um estereótipo muito agregado, né? Acredito que isso muitas vezes é por falta mesmo de conhecimento, que, por exemplo, todas as mulheres, ou cis ou trans, que entram em um determinado emprego, são aquelas pessoas que estão numa posição, estão na posição de serem auxiliadas, né? Essa pessoa necessita de uma base, de um apoio para ela conseguir subir. E aí que inclusive, eu já percebi em vários empregos que eu passei, que quando a pessoa percebe que você não precisa daquele apoio, né? Aquela base, né? Que a pessoa está ali disponibilizando, assim, nossa, eu vou dar de tudo para a Yane crescer, vou dar bastante tudo, toda a base para a Areta crescer, para a Roberta crescer. E aí, quando ele percebe assim, nossa, ela sabe mais do que eu. E aí vem aquela frustração, né? Que é essa pessoa que foi contratada para receber um input, e aquela pessoa já está lá em cima, né? Já está lá em cima querendo só mais combustível para poder subir mais ainda, né? E tem muitas empresas que realmente cortam, né? É como se fosse cortar as arestas, traz de novo você para baixo, não. Ok, você vai ficar agora nessa caixinha, porque a gente contratou você para você ficar nessa caixinha. E aí, quando a gente decide, você sai. Então, tem essa questão também do estereótipo que leva muito, né? Que carrega demais. É só mesmo que eu gostaria de deixar essa informação também como provocação, né? Isso que você falou, Roberta, me lembra muito algo que eu tenho tentado incentivar cada vez mais dentro da VTEX, como parte do Comitê de Diversidade. Eu percebo muito em mercado um discurso de que a gente precisa capacitar mulheres para empoderar mulheres, para elas chegarem lá, seja lá onde seja o lá, né? Mas para elas chegarem a um topo, em um lugar. Mas também tenho conversado muito, e aí isso acontece, reverbera dentro da empresa, e assim, eu não estou dizendo que a gente não tem que capacitar mulheres, pelo amor de Deus, toda capacitação sempre é ótima, quanto mais a gente aprende, melhor, né, para se colocar no mercado de trabalho, mas além de, eu acho que capacitar mulheres e mostrar para mulheres que elas também podem crescer na carreira, tem um ponto muito importante que as empresas precisam fazer, que entra nisso que você estava comentando, que é educar as pessoas que já estão lá em cargos, seja de liderança, ou em cargos de gestão, ou quem faz contratação, e etc., para saberem como se lida e como é que não só torna a empresa mais diversa em termos de número, mas também mais inclusiva para lidar com mulheres, com pessoas de diferentes backgrounds, com pessoas trans, porque se a gente capacita mulheres muito, e as mulheres estão cada vez mais capacitadas e acreditando que elas podem assumir papéis de protagonismo dentro da carreira e das empresas, quando elas entram mesmo nesses ecossistemas, é muito sofrido, assim, né, você tem daí uma liderança que, poxa, não consegue te mentorar, ou então você acaba encontrando barreiras, tem um TED Talk muito legal que fala das portas de vidro que as mulheres passam pela tecnologia, porque é algo que você, no TED Talk ela explica, assim, que é algo que não é fácil de você ver, mas parece que tem uma barreira ali te segurando, né? E é muito isso, a empresa que existe hoje, ela precisa também se preparar e educar os seus altos executivos, que normalmente são homens que ocupam essa posição, para poderem receber diversidade de gênero e diversas outras.
Ô, Cássio, você sabe do que você estava falando? Eu tenho uma pessoa do meu círculo familiar que trabalhava numa grande empresa que todo mundo conhece, não vou falar o nome, e ela trabalhava na área de tecnologia. Tudo ia muito bem. Ela tinha uns 35 anos, tinha um cargo alto, tal, estava indo super bem. Então, até uns 40, ela ia ser uma diretora. Até que ela engravidou. E aí, foi que todo mundo na empresa percebeu que ela era mulher. Porque a hora que você engravida, não tem como você não ser mulher, né? E aí, quando ela voltou da licença maternidade, não, a gente super te quer aqui. Só que é o seguinte, a cadeira que tem para você sentar aqui agora é uma cadeira América Latina. 15 dias por mês você vai ficar em outro país. Como você, com um bebê em casa, ela tinha um bebê de 7 meses em casa, vai falar, beleza, tipo, eu vou passar metade do meu ano, eu vou passar 6 meses do meu ano fora do país. E meu filho aqui. Então, imagina como essa porta de vidro, ela tá aqui o tempo todo. E como você bem falou, os homens são muito importantes nisso. Eu tenho experiência porque eu participei do processo seletivo para entrar aqui na Hub, eu estava grávida. Grávida, faltava 1 mês para meu filho nascer, literalmente. Eu cheguei aqui explodindo. E quem me contratou foi um homem. E eu percebi assim, e ele é super aberto, enfim, e foi uma escolha de carreira minha muito consciente. Mas assim, e aí a empresa, você precisa dos homens que estão no poder para ter esse olhar. E ele olhou e falou, puxa, Areta, eu deixei um bebê de 4 meses em casa e voltei a trabalhar por uma decisão minha. E por necessidade também, óbvio. Mas a gente precisa de todo mundo. A hora que você falou também do board da empresa, eu vejo muito isso. A gente tem que tomar cuidado para não olhar só a questão do feminismo, das mulheres, como uma questão só de mulheres, porque a gente precisa dos homens lá também, para apoiarem a gente, e porque eles hoje estão no board. Então, acho que isso é um ponto super, super importante. E essas portas de vidro, para mim, o paralelo foi excelente, porque você volta da licença maternidade, não, eu tenho um cargo ótimo, imagina, um cargo América Latina, gente, incrível esse cargo. Como é que você vai ficar 6 meses do ano fora com um bebê em casa? Você não vai ficar. Então, é um jeito de te tirar com muita educação, né? Te tirar do seu lugar. Porque ela sabe que nenhuma mãe ia aceitar. Amamentando, como é que você vai fazer isso? Seu coração fica partido, você não consegue, né? Então, é a porta de vidro. É isso mesmo. E ela era de tecnologia. Lá, e ela trabalhava numa multinacional imensa. E ela era uma das poucas mulheres em tecnologia. E realmente, né, tem a barreira que é ingressar, então é um pouco mais difícil para ter a capacitação que as mulheres acham ideal, ou que os homens acham ideal para determinado cargo e tudo mais. E as poucas mulheres que ultrapassam essa barreira passam por esses outros desafios, né, relacionados ao crescimento, né? Então, queria falar um pouco disso. A gente ouve bastante frases do tipo, ainda não está pronta, né? Precisa. A minha favorita é precisa rodar mais. Eu adoro, precisa rodar mais. Seja lá o que isso significa, né? Precisa de mais experiência. É sempre assim, uma eterna busca pelo chegar lá, que a Cassi comentou até, né? Que às vezes a gente fica um pouco sem saber até onde é esse lugar de chegar lá, né? Então, como é que vocês têm visto na experiência de vocês essa caminhada de ascender, né? De realmente subir na carreira, vamos dizer assim, né? Tem essas dificuldades, esses desafios inerentes da gente ser mulher, ainda mais mulheres trans, por exemplo, que é mais uma camada, né, que acrescenta ali outros desafios. Então, como é que tem sido essa jornada pessoal para vocês? E como é que vocês têm visto também o mercado, né? Sei lá, outras experiências de outras mulheres em relação a subir de cargo, né, dentro da empresa, enfim, ir para um cargo de liderança? Bem, eu vou começar a falar, né, também, né? Eu vejo assim mais como hoje eu vejo a questão da diversidade, vejo a questão de entrar em cargo de liderança muito mais uma pressão de mercado para
empresas, por exemplo, de capital aberto conseguir certas certificações. Vou te explicar isso com mais detalhe. Existem alguns detalhes em empresas de capital aberto, empresas que possuem necessidades de certificações verdes, certificação de diversidade, para poder, de alguma forma, aquele capital ele ser mais rentável. Existe uma linha nesse ponto, ainda é muito primário, mas existe. Então, muitas empresas têm que começar a se adequar para poder começar a seguir. E, por outro lado, assim, as empresas estão começando a perceber a grande necessidade de ter pessoas como nós de diversidade, porque nós temos como ferramentas dentro do nosso ser, né? Essa questão da resiliência, essa questão da gente sempre ver certos problemas, sempre encarar com questões positivas, porque a gente tem que ser assim, né? A gente tem que, às vezes, bate aquela bad, mas a gente tem que passar para frente, a gente tem que ser muito forte, porque se a gente não ser forte, a gente não paga salário, a gente não paga boleto, a gente não paga aluguel. Então, assim, de alguma forma, a gente tem que encontrar essas forças. E muita coisa acontece o quê? Existem muitas pessoas com cargos de liderança, muito grandes exemplos, assim, homens, né, que estudaram bastante frameworks, bastante coisa assim, mas quando encontra uma dificuldade, entra aquela frustração, aí larga o projeto, deixa para lá, e aí assim, e aí o que acontece? Aí quando as empresas começam a perceber que as pessoas de recorte de diversidade, as mulheres e demais outras pessoas assim já com essa bagagem, né, essa bagagem de vida, acredito que aos poucos, né, as empresas começam a perceber que é mais fácil treinar essa pessoa para liderança do que ensinar resiliência, ensinar humildade, ensinar para um monte de marmanjo que acha que é o dono da verdade, né? Então, é mais ou menos isso. Um pouco disso que a Roberta trouxe converge no Diversity Framework, que é a diversidade demográfica ali, onde você considera gênero, raça, né? A diversidade experiencial, que são as afinidades, hobbies, habilidades que as pessoas trazem com si ali com base no que viveu ali na sua experiência, e a diversidade cognitiva, né? Como que a gente se aproxima ali nos problemas que a gente e da forma que a gente pensa sobre eles. Então, vai muito ao encontro disso, e aí, pegando esse gancho de que quando é mais fácil, né, você treinar essas pessoas que já cultivam, já têm em si essa diversidade, né, e treinar elas, você apropriando das habilidades que eles têm, é muito mais vantajoso do que só contratar por contratar para tirar certificações, enfim, né, você acaba trazendo ali a entrega de valor no sentido de incorporar esse tipo de discurso valendo. Falando um pouco do crescimento das mulheres, né, tem dois pontos que eu achei interessante quando a Thalita estava falando, que me veio aqui. Um as mulheres estudam mais que os homens, né? As mulheres são, os números contam que as mulheres estão mais no ensino superior, mesmo assim ganham menos, mas as mulheres têm mais anos de estudo do que os homens. Esse é um ponto que eu acho importante trazer. E outro ponto que a gente sente no nosso dia a dia e que a gente, e eu já li também, as mulheres só se candidatam a posições que elas estão 100% aderentes. Então, acho que para a mulher é tão custoso você acreditar, muitas vezes, que você vai dar conta, que você consegue. A mulher só se candidata no que ela está 100% aderente. O homem não. Mesmo que ele ache que ele não está 100%, ele se candidata. Então, para a gente... E tá certo, tem um espaço ali de aprendizado quando você se senta numa nova cadeira que faz total sentido, né? Não tem problema nenhum isso. Mas para a gente ver o quanto a mulher fica com o peso de que ela tem que ser muito perfeita para sentar, muito perfeita para subir para uma cadeira de liderança, e como isso já tem que rodar mais.
Não, se você sentou numa cadeira que você já é do tamanho da cadeira, você está atrasada. Você tem que sentar numa cadeira que você ainda é um pouco menor que ela, para você ter um espacinho ali de expansão e de aprender. A hora que essa cadeira ficar boa para você, tá na hora de você ir para a próxima, porque a próxima vai ficar um pouquinho grande, e assim sucessivamente. Não, ninguém senta pronto. Se você sentou pronto, tá pronto no próximo cargo, você está atrasado. Isso é um fato, né? E a gente percebe muito isso, assim, o quanto as mulheres se candidatam e acreditam. E outra coisa que é interessante, quando a gente precisa de posições que têm mobilidade, é preciso que você mude. O homem, com uma tranquilidade ímpar, muda de cidade, de estado. A mulher, ela fala, puxa, eu tenho meus filhos, eu não quero tirar aqui, a minha família está toda estruturada aqui, meus filhos estão na escola, eles têm amigos. Então, também tem outras variáveis de família que a gente acaba considerando e que eu percebo que os homens não consideram com menor peso do que a gente. Assim, a gente recebe muito não quando a gente tem vaga de mobilidade para mulher, né? Mesmo que seja uma remuneração muito maior, porque ela pensa muito ali no que ela vai mexer da vida dela toda. Então, acho que esse ponto também é legal de trazer. Nossa, eu estava em silêncio, apenas aplaudindo fala de Roberta, e agora aplaudindo fala de Areta, porque eu concordo muito. Eu acredito que nisso que você acabou de comentar, Areta, da mulher recusar mais essas coisas que tem a ver com mobilidade ou que são desafios que mexem mais em outros círculos, tem um pouco a ver com o que a gente comentou no início do estereótipo do cuidado, né? A verdade é que, como mulheres, e aí cis, e eu acredito que as mulheres trans mais ainda, a gente é o tempo todo bombardeada, na verdade, de mensagens por todos os lados, de que a gente não está pronta, ou de que não é suficiente, ou de que ainda tem muito para se fazer até se chegar lá, seja lá onde seja esse lugar, né? Então aí, apesar de você estudar, se capacitar, como você mesma comentou agora, né, que as mulheres elas estudam mais do que os homens, elas ainda assim elas se candidatam menos, né, porque a gente carrega essa crença e ela não vem do nada, né, tem toda uma estrutura social, patriarcal que é construída para fazer a gente acreditar que existe um lugar que é nosso, e quando a gente sai desse lugar e vai buscar outros lugares, posições de liderança, posições nessas áreas mais técnicas, engenharia, etc., a própria estrutura em si, né, porque empresas são microestruturas que repetem como a sociedade é organizada. Elas têm uma régua diferente para medir homens e mulheres, mesmo que a gente acredite, né, e estude e preencha todos os requisitos, ou até quando a gente acredita que preenche a maior parte. Tem vou trazer mais uma referência, deixo depois, ali peço para a Thalita colocar na bio do podcast, que é um pesquisador, ele fez um estudo e o título é muito provocativo, ele fala, o título é Por que tantos homens incompetentes se tornam líderes? E ele faz uma provocação no início que é, a gente se questiona muito por que faltam mulheres na liderança, e sim, tem que questionar, mas eu como homem tô vindo do outro lado, eu quero questionar por que tanto homem incompetente ainda assim está na liderança. E ele fala de alguns fatores nesse estudo, mas um dos fatores que eu acho que influencia muito na percepção de liderança tem a ver com o que a gente está falando aqui, ele traz que, em geral, nas empresas, a gente confunde muito confiança com competência. Então, às vezes, a gente tem mulheres muito competentes, a maior parte das vezes as mulheres são tão competentes quanto os homens, mas elas têm menos confiança. E aí, um homem super confiante, mesmo que ele esteja entregando, às vezes, menos, ou que ele tenha habilidades técnicas, só por ele ter a confiança de, por exemplo, poder mudar de cidade numa vaga que exige isso, ou só porque ele tem a confiança de, às vezes, falar numa reunião, que é um ato que muita gente, muitas mulheres têm menos, né? Eu mesmo, ainda mais nesse mundo remoto, que todas as reuniões são remotas, você tem que desmutar o microfone, você nunca sabe se vai falar em cima de alguém, enfim, né? Acabam que os homens chegam na liderança. Além disso, ele também fala sobre como carisma tem a ver com gênero. Os mesmos comportamentos que mulheres têm e que homens têm em posição de liderança, às vezes nos homens a gente fala e pensa, nossa, ele é muito assertivo. E aí, quando a gente vê uma mulher reproduzindo, que é um comportamento de liderança, nossa, por que ela está sendo assim mandona, né? A gente espera das mulheres que elas sejam cuidadosas, cuidadoras e boazinhas, e às vezes estar na liderança não é nada disso, mas a gente não está pronto para ver uma mulher nesse papel algumas vezes. E um último dado para fechar, de um workshop do Google, I Am Remarkable, a iniciativa se chama, e eles apresentam um estudo que diz que mulheres e homens não gostam quando mulheres se autopromovem.
é socialmente mal visto quando você vê uma mulher falando assim dela mesma ou do trabalho dela ou tentando se impor um pouco mais, porque existem essas expectativas sociais que a gente carrega com a gente da vida, da escola, de quando a gente está crescendo, da sociedade, e querendo ou não a gente leva para dentro do trabalho também. Nossa, que incrível tá sendo. Pode falar, por favor. Perdão. Mas, bom, que incrível está sendo essa nossa discussão aqui, né? Esse nosso bate-papo. E, assim, pegando um pouco da fala da Roberta, da Areta e agora da Cassi, a Areta comentou aí que a gente não vai estar pronto, né? A gente nunca vai estar pronto. E essa questão que nós mulheres temos de estar estudando muito e de estar nos subjugando, né? Subvalorizando. Ai, nossa, não estou preparada para me aplicar para aquela vaga, por exemplo. E aí eu trago um pouco da minha vivência, minha experiência, né? Eu fiz migração de carreira e quando sou engenheira civil, né? Sou da área de exatas aí, como a Laine também. E quando eu estava fazendo a minha migração, fiz alguns processos seletivos e o processo no qual eu fui aprovada, depois eu tive feedback de que, assim, eles me contrataram pelas minhas habilidades, né? Pelas minhas soft skills, que eram bem desenvolvidas no entendimento deles, era o que se encaixava ali com o perfil, cultura da empresa. E eu entrei ali, eu não tinha o domínio de produto, né? Eu entrei como júnior e aí eu fui crescendo, fui evoluindo e gradativamente desenvolvendo habilidades técnicas que eu precisaria também. Então, por isso que, assim, já fui até promovida ali dentro da empresa, e aí é a questão que a Roberta traz, né, de que a empresa, a partir do momento que ela olha para as pessoas e que ela investe nelas, aí vem o papel ali importante das empresas estar olhando dessa forma também. Nossa, vamos contratar aqui por essas habilidades, porque os técnicos, é mais fácil a gente focar no desenvolvimento das habilidades técnicas do que essas habilidades inerentes, né, que vem conosco. Então, só um parênteses que eu queria, né, trazer aqui para vocês. Ingrid, era muito dentro disso que eu ia falar, dentro do que você falou, que a Cassi, o comportamento, eu sou bem durona na minha vida profissional, na minha vida pessoal também. E eu, mesmo assim, eu tenho um filho e decidi não ter mais filho porque eu quero me dedicar à minha carreira. E é engraçado porque eu precisei de verdade fazer terapia para poder falar isso para as pessoas sempre, porque as pessoas cobram um segundo filho, né? Ai, coitado, vai ser filho único. Eu penso, vai ser coitado que nem eu, porque eu também sou filha única. Então, galera, é isso. A gente vai ter todo mundo que sobreviver assim. E aí, eu falo para todo mundo, eu decidi, aí eu falo alto, tipo, bem, então eu falo, a gente decidiu ter um filho só porque eu quero me dedicar à minha carreira. As pessoas ficam aterrorizadas. E eu acho que quando a gente fala alto em bom som, é quando a gente vai tirando... desmistificando o tema, sabe? É uma decisão minha, eu queria ser mãe, mas eu também quero ter minha carreira. Eu percebi, cara, que não vai dar para ter 2 crianças em casa e eu ir trabalhar. Não vai dar, sério. Vocês não sabem o que é minha casa às 6 da manhã. É tipo a 3ª Guerra Mundial, minha casa. Então, foi uma decisão que eu e meu marido tomamos muito consciente, mas que eu comecei a falar alto, tem tipo, sei lá, 1 ano. Porque as pessoas cobravam e eu não tinha muita resposta, e eu ficava nessa. E o comportamento, e falar isso, muitas vezes as pessoas falam assim, é fase. Quando eu falo assim, eu gosto de trabalhar, a pessoa fala, é fase, eu já passei por essa fase, é fase. Meu amor, eu tô há 20 anos nessa fase, sério mesmo. Eu sou da época da Xuxa, como a gente comentou aqui antes de começar a gravar. Sério, eu tô nessa fase há muito tempo, mas há muito tempo. Então, acho que essa fase está um pouco longa, né? Então, a gente precisa falar também, e quando eu vejo mulheres subindo, assim, trans, cis, com filho, sem filho, quando eu vejo elas chegando, eu, de verdade, só torço para que elas não desistam, sabe? Assim, tipo, eu falo, nossa, tomara que essa não desista por ninguém, pela maternidade, pelo marido, por o que quer que seja. Não desiste, porque a gente precisa aqui, eu contrato muito, a gente faz muitos programas de estágio aqui. A gente precisa que a estagiária que está entrando hoje, gente, que tem 19 anos, que ela veja uma diretora de tecnologia, que ela veja uma diretora de operações. Ela precisa ver. E um ponto que a gente não falou, mas que eu queria tocar, eu sei que não é comum na área de tecnologia, mas eu sou de recursos humanos, quando as pessoas falam assim, mas só tem mulher na sua equipe? Nossa, credo, mulher dá um brigueiro, né? Nossa, que horror.
É que vocês não ouvem muito isso porque vocês são de tecnologia, mas, gente, a gente ouve direto quem é de recursos humanos. E esse também é um ponto, assim, eu tenho um time só de mulheres hoje, e eu vou te falar que é um time dos sonhos, assim, e eu gosto muito de trabalhar com mulheres, muito mesmo. Então, eu acho que tem várias nuances dentro do mesmo tema, sabe, assim, e eu me identifiquei muito com a fala de vocês quando a gente fala desse ponto, porque, cara, é impressionante como as coisas estão muito finamente ligadas, assim, sabe? Sim, eu me identifiquei muito com a sua fala agora também, porque cheguei à conclusão de que, na verdade, mulher não tem um minuto de paz, independente do que ela queira fazer. Você estava contando da sua experiência sobre ser mãe e não querer ter mais filhos. A mesma coisa acontece, por exemplo, com mulheres que não querem ser mães. E se você fala assim, é fase. Basicamente, ser mulher é considerado pela sociedade como uma grande fase em que você não sabe o que você quer, quem você é e onde você quer chegar, mas todo mundo acha que ao seu redor sabe. Gatilhos aqui. Parece que vi um gatilho. Fui impactada. Tô vendo a carinha da Thalita também. É mais uma das microagressões, né, gente? Porque a pessoa tá ali dizendo absurdos como esses, mas que são super naturalizados, né? Assim, ninguém fala, nossa, menina, cala a boca, né? Você não faz esse tipo de pergunta. Ninguém faz isso, ninguém repreende alguém que fala, nossa, mas ninguém fala isso de um homem, né? Não, de um homem jamais, não. né? E Eles quando são fala, intocáveis você tá tentando nesse. engravidar? Você tem 35 anos, tá tentando engravidar? Eu penso, a pessoa quer saber da vida sexual da outra? Gente, sério. Isso é um absurdo. Né? Você não perguntaria isso para um homem. Você vai para o happy hour com a empresa. Nossa, com quem você deixou o Henrique? Deixei na rua, gente. Hoje falei, filho, 2 anos e meio já dá. Senta aí na calçada, espera alguém chega, pega você. Fica tranquilo. Areta, outro ponto que eu queria comentar que você falou, trazendo uma perspectiva contrária de quem trabalha na área de tecnologia de produto, apesar de trabalhar com marketing de produto dentro da VTEX, a gente fica muito próximo, né, de product managers, product owners, desenvolvedores, designers, e você falou, poxa, as pessoas comentam sobre como uma área que são só mulheres dá um brigueiro, né, uma coisa assim. Eu comento com as minhas colegas, que são mulheres, às vezes, por chat, WhatsApp, eu falo, nossa, mais um dia, mais uma reunião, e mais uma vez eu sou a única mulher. Como eu queria ver outro rosto feminino, sabe? Só ali durante aquela meia hora em que a gente tá batendo aquele papo, porque seria tão bom, tão reconfortante ter alguém ali. Não que eu não goste de trabalhar com os caras, pessoas com quem trabalho, amo vocês, mas é bacana você saber que você tá entrando para uma reunião ou para um projeto ou vai construir alguma coisa, que você também não é a única pessoa que carrega a bandeira de trazer uma perspectiva diversa, né? Então não é só porque eu sou a única mulher dentro, às vezes, de um projeto que eu tenho que levantar a bandeira do feminismo. Eu posso, e será bom, se sim, mas ter mais pessoas além de mim é melhor ainda, né? Ter ainda, porque eu, falando no meu lugar de fala, sou uma mulher branca, heterossexual e tal, mas ter mulheres trans, ou ter pessoas negras, ou ter pessoas com diferentes, a diversidade mental, habilidades motoras, etc. e tal, de backgrounds socioeconômicos diferentes, isso também é importante para uma visão quando você está construindo um produto, uma empresa, um negócio, né? Às vezes, a verdade é que trabalhar em produto e tecnologia, quando você é uma mulher, é um pouco solitário, até porque acaba que você fica sendo a pessoa da cota da diversidade, né? Então, tem que botar uma mulher, mas não é porque tem que botar uma mulher porque agora o mercado pede que tem que botar uma mulher, tem que botar uma mulher porque é importante ter uma perspectiva diversa, né? Eu já cheguei em outra empresa que eu trabalhei, não na VTEX agora, mas era um time menor que também era majoritariamente masculino, e aí eu era tão crica com os rapazes que trabalhavam comigo que às vezes era até, tipo, rolavam as microagressões, os microcomentários, como a Thalita falou, que, não vou nem fazer a piada porque a Cássia tá na sala. Eu falei, que bom, pelo menos, né? Ou então, não vou nem comentar, e eram coisas, sei lá, às vezes machistas, às vezes homofóbicas. E, tipo, sim, eu vou ser a pessoa chata da diversidade do feminismo até que não seja mais necessário que eu seja, mas enquanto é necessário, eu vou levantar essa bandeira, né? Tem uma fala que a Cássia falou que eu super identifiquei, que foi esse caso que acontece com a gente, que é a tokenização, né? A gente acaba ficando tokenizada nos nossos aspectos. Um grande exemplo foi uma empresa que eu entrei e que havia uma necessidade da empresa contratar diversidade, mas eu vou te falar que eu estava, inclusive nesse momento, quando eu fui fazer a contratação,
eu estava tão empolgada com o produto que eu nem me importei de ter entrado, por exemplo, numa vaga júnior, né? Porque realmente o produto era muito bom e eu ia trabalhar com uma coisa que ia praticamente revolucionar o mercado, né? Que era o Pix, né? Então eu falei assim, nossa, eu quero trabalhar com isso, eu quero ter essa oportunidade de mexer com uma coisa que, nossa, qual será a outra oportunidade que eu vou trabalhar com isso? Não, eu fui lá e entrei. E aí, o que acontece? A empresa estava com aquela coisa assim, não, vamos contratar mais diversidade, vamos contratar. Eu falei assim, e eu fui lá e apresentei a minha esposa. Minha esposa é uma mulher trans também, e hoje ela é gerente na empresa que ela está, né? Ela está com um cargo de liderança técnico, mas essa empresa queria contratar ela também como júnior, né? E, tipo... E aí o que acontece, né? Óbvio que ela não aceitou, né? Óbvio que não ia acontecer. E foi aí que aconteceu, inclusive minha esposa falou assim, tá, você vai terminar de fazer esse projeto e você vai sair de lá, né? Porque, assim, tem essa questão, assim, é muito bizarro, sabe? Assim, eu acredito que isso entra também como uma forma de agressão, de colocar, de repente, assim, o pessoal achar que é muito legal, muito bom, não, a gente contratou, a gente está fazendo bem para a humanidade, a gente está colocando nas redes sociais, mas é aí que tá, né? E aí, assim, eu saí dessa empresa e eu fiquei uns 2 meses, eu acho que fiquei quase 3 meses, realmente, assim, pensando, não, se eu for entrar, eu vou ter que entrar como sênior. Por quê? Eu tenho que potencializar assim, todas as questões. Eu estou estudando bastante, tenho bastante soft skill, hard skill. Por que não um cargo de senioridade? Por que não um cargo de liderança? E agora, inclusive, nesse meu novo emprego, eu joguei as cartas na mesa. Eu falei assim, não, eu tenho soft skill, hard skill para assumir liderança e assumir uma função bem, bem alta. E a empresa falou assim, ok. E eu entrei com uma função sênior, né? Eu entrei com uma função, inclusive, acredito que depois que eu, inclusive, entrei nessa função maior, né, eu vou te falar que a minha autoestima e quer dizer, a nossa autoestima, de alguma forma, ela fica bem, assim, eu estou dando um gás, eu comecei a dar um gás muito grande, e aí que está a diferença, né? Acredito que a importância da empresa perceber essa questão, tanto do soft skill quanto do hard skill, como uma potencialidade, isso que a Ingrid falou, né, sobre a empresa abraçar a gente, inclusive com esse soft skill, com essa linha de pensamento que a gente vai contratar diversidade realmente, porque são pessoas com potencial muito alto, né, potencial de relacionamento muito alto, um potencial de diálogo muito alto. Então, realmente, assim, isso é uma coisa muito boa, mas ainda existe muita tokenização, né? Ainda existe muita coisa a galgar. Então, acho que é isso que eu só quis complementar o que a Cássia Roberto, disse. e sabe o que é engraçado? É que a tecnologia é um mercado... Todo mundo usa tecnologia, né? Assim, a minha mãe de 70 anos e o meu filho de 2. E eu me lembro que uma vez, numa empresa que eu trabalhei, eu atendi o Google, fazer recrutamento e seleção para eles, e eles falaram, eles já vinham muito forte com essa pegada de diversidade, muito forte, há muito tempo. Eu tô falando isso de, sei lá, 7 anos atrás, e aí, 7, 8, e aí diversidade de gênero, de orientação sexual, assim, de verdade, com eles foi a primeira vez que eu ouvi falar disso em recrutamento e seleção. E eles falavam assim, na tecnologia você tem que ter todo mundo, porque todo mundo é cliente da tecnologia. E é uma verdade, porque assim,
eu vejo a minha mãe usando o banco no celular, tudo bem, ela é uma senhora de 70 anos moderna, né? Porque tem gente que não usa com 70 anos, mas ela usa tudo no celular, Pix, tudo, todo o banco dela é tudo no celular. Uma pessoa que confia, como diz meu sogro, nossa, sua mãe é muito corajosa, ela usa o banco no celular. Então, a tecnologia serve para ela e serve para o meu filho de 2 anos, que também assiste o YouTube. Então, é interessante ver como é difícil entrar a diversidade num mercado em que, literalmente, de 0 a 80, todo mundo usa, né? E o olhar de todo mundo ia trazer um diferencial competitivo imenso. Eu me lembro que no Google eles falavam, para a gente é um diferencial competitivo ter gente de todas as idades, porque a gente precisa entender como todos os públicos pensam e funcionam. E por isso que eles são o que são, né? Claro. E aí, com a sua fala, eu fiquei pensando nisso. Eu vou pegar um ponto que a Roberta comentou. Acho que a gente pode entrar no assunto como as mulheres fogem dessa cilada, sabe? Como é que a gente rebate ai, não tá pronta ainda? Como é que a gente pode se posicionar frente a oportunidades desse tipo que te rebaixam, né? Você é uma pessoa sênior numa outra empresa e vai para outra e lá você é rebaixada, digamos assim, né, a um cargo inferior. Como é que a gente pode se preparar, de repente, ou como a gente responde exatamente a esse tipo de oportunidade, vamos deixar a oportunidade entre aspas nesse caso, né? E como a gente rebate esse tipo de afirmação do precisa rodar mais, não está pronta ainda, enfim. Bem, eu vou puxar de novo. Acho que tem 2 coisas. Acho que a primeira é a questão financeira, o quanto você consegue se manter sem salário, até você conseguir uma empresa que você consiga se encaixar. E a outra realmente é você encontrar essa empresa. A sorte de você encontrar, de alguma forma, uma empresa que te dê o fit. Eu vou te falar que nesse período de pandemia aconteceu uma grande sorte. Fui morar no interior, eu não pago aluguel, eu consegui guardar um dinheiro e eu me dei o direito de escolher a vaga com calma. Acredito que muita de nós não tem essa oportunidade de escolher com calma como eu escolhi. Então, vamos dizer assim, que inclusive, apesar de tantos recortes que eu participo, eu ainda entrei nesse veio eu tive a possibilidade de escolher ficar uns 2 ou 3 meses sem trabalhar em salários fixos, né? Para poder encontrar uma boa empresa para poder entrar. Acho que o grande desafio é esse, né? Acho que o grande desafio é você estar no mercado e pagar conta, tudo. Acho que uma dica que eu dou, que é algo que eu faço também, é se aproveitar de comunidades, né? E falar com outras mulheres. Cara, porque quando eu, por exemplo, descobri o Mulheres de Produto, eu achei incrível, porque antes eu passava umas coisas que eu falava, não é possível que isso acontece só comigo. E não é possível que isso acontece comigo porque eu sou eu. Né? Depois que eu fui entender que tem um monte de coisa que não acontece só comigo e tem um monte de coisa que acontecem com várias mulheres só porque são mulheres. Então, achar lugares onde você consegue conversar sobre carreira, sobre vaga, conversar sobre salário, porque disparidade salarial é uma coisa muito real, como no início do podcast mesmo a gente já trouxe ali os dados. E, cara, o que mais tem hoje em empresa de tecnologia são mulheres e homens fazendo o mesmo trabalho e os homens ganhando a mais simplesmente porque ninguém chegou e sentou e falou, olha, ei, vamos pagar o salário pelo trabalho, né, e não pelo gênero. E isso não é uma coisa que é consciente, assim, né, nenhuma empresa, eu acredito que quando vê isso, fala, nossa, assim, a gente se orgulha de pagar salários desiguais. Não, poxa vida. Ainda mais no mercado de tecnologia, que está cada vez mais, assim, é um mercado que muda muito rápido e muito novo e que as pessoas estão na ponta das tendências, né, então, para mim, a dica para fugir de ciladas é converse com outras mulheres, porque isso que acontece com a gente também de, às vezes,
competitividade feminina que é muito incentivada, ou então achar que porque uma mulher é promovida não tem espaço para mim, se tem uma mulher na liderança, para eu chegar lá na liderança eu terei que derrubar ela. Todas essas visões são visões super comuns, mas são visões que só enfraquecem individualmente quem está numa busca por crescer na carreira, e também coletivamente, né, mulheres ocupando mais espaços. Então, eu penso muito que não sou só eu que quero crescer, né? Eu cresço se eu levo outras mulheres, se eu trago mais mulheres junto comigo. E aí, para isso, a gente precisa conversar sobre dificuldades, sobre forças, a gente precisa saber falar do que a gente sabe fazer, e também conversar sobre salário, trocar mais informação, se unir mais. Eu acredito que isso é muito positivo. Olha, eu como headhunter, assim, o que eu te diria para as mulheres, assim, muito fortemente é: se inscreve na vaga, se prepara, não deixa porque parece que você não é tão boa, enfim, não deixe de se preparar, mesmo pelo dado que eu falei, as mulheres estudam mais e têm a remuneração menor, isso pode ser um pouco desanimador, mas eu realmente acredito que estudo nunca é demais, e a gente tomar de verdade a coragem, até como eu falei que eu precisei de coragem para falar que eu só queria um filho porque eu queria minha carreira, a gente precisa de um pouco de coragem também para ir para uma cadeira que às vezes a gente não sabe, 70% não sabe a parte, cara, não existe candidato perfeito, de verdade. Quando eu escuto do meu cliente assim, então, mas olha, eu quero isso, mas eu quero, a gente brinca, você quer um unicórnio, entendi, um unicórnio a gente vai providenciar para você, claro. Não existe candidato perfeito, nem homem, nem mulher. Ele sempre vai ter alguma coisa. Ou é porque está há pouco tempo na empresa atual, ou porque está há muito tempo, ou porque a remuneração está baixa, a remuneração está acima. O inglês o quase avançado, o outro tem inglês fluente, mas não tem experiência. Então, nunca tem um candidato perfeito. Então, mulheres, não existe candidato perfeito. Você não vai saber tudo, ninguém vai. Todo mundo vai sentar numa cadeira e vai ter, na melhor das hipóteses, uns 30% para aprender. Você não sabe, ninguém sabe. Se fosse um homem ali também não saberia. Então, acho que os grupos, né, se ajudam muito, como bem disse a Cassi, e o que eu pediria até para vocês é para vocês darem uma chance também para os headhunters conversarem com vocês, né, porque algumas vezes a gente recebe uma negativa. Uma coisa engraçada, quando a gente fala que quer conversar com um homem sobre uma vaga, às vezes o cara tá até bem na empresa atual, mas ele quer dar uma conversadinha. Mulher já descarta logo, não, eu tô ótima na empresa atual, não quero falar com ninguém. E o homem, não, ele dá uma ciscadinha, não, vamos bater um papo sim. Às vezes ele não quer, ele tá até bem, ele quer ver o mercado, como é que tá. Então, por que não? Aquele headhunter que te abordou no LinkedIn, não custa nada. Fala, eu quero conversar sim. Claro, vai lá ver sua remuneração. Você tá feliz, que bom. Vi aqui, como bem disse a Roberta, que falou de cargos e colocações, eu tô bem, não tô bem. Não nega. Ouve, fala, não, vamos conversar sim. Vou te contar, vamos conversar sim. Para você sentir o mercado. Não nega, não. Antes eu era contra fazer isso, sabe? Mas, ouvindo o que vocês falaram agora, eu acho que, como candidato, talvez os meus colegas headhunter falem, Areta, olha lá, você colocando gente no meu processo não tem interesse. Mas eu estou olhando pela perspectiva das mulheres, principalmente das mulheres em tecnologia. Conversem, vão lá e conversem. Um homem não falaria não, tá? E outra coisa, negociem salários como homens, não como mulheres, porque mulher, para negociar salário, não é tão boa quanto homem. Então, toda vez que você for negociar o salário de entrada, fala... então, eu acho que esse valor... mas assim, será que não vai ficar muito alto? Vai no muito alto. Vai. Acredita, não é muito alto. Eu já faço o convite aqui, Areta, para a gente fazer um episódio só sobre negociação salarial, porque é assunto, eu acho, viu? E eu acho que, pelo menos aqui, nesse círculo, todas devem ter uma história, pelo menos, de... não ter negociado tão bem o salário, ter entrado ali com um salário mais ou menos. Eu acho que é bem recorrente no nosso círculo de mulheres, assim, histórias como essa. Então, podemos falar mais sobre? Tem várias dicas, várias, Thalita, acredite.
Bom, por mim já está pré-combinado, então a gente pode agendar o próximo já, Areta. Boa. Gente, eu sou suspeita, porque se me deixarem falando desse assunto, eu fico palestrando nesse assunto para sempre, assim, ó. Então, ai, quer falar mais alguma coisa? Né? Sempre sim. E aí, aproveitando a minha piadinha, fazer um chamado para as mulheres que estão nos ouvindo. Fale sobre isso também. A gente estava aqui conversando, né? E eu brinquei que eu posso falar muito sobre isso. Acho que uma coisa que ajuda muito a aumentar a visibilidade sobre esse problema, que ainda é um problema, né? Você ter representatividade, você ter diversidade, não só de mulheres, mas de pessoas, mulheres trans, pessoas pessoas de diferentes orientações sexuais e tal. Falem sobre esses temas, procurem na sua empresa onde está sendo falado sobre esses temas, se unam, né, as pessoas que estão falando sobre esses temas, integrem mulheres de produto, se ainda não fazem parte, para fazermos mais coisas relacionadas a esses temas. Eu acredito que isso move muito, isso dá muito poder, assim, sabe, pra gente, tipo, crescer enquanto sociedade, como mulheres no geral. Então, você que está nos ouvindo, espero que você tenha se inspirado com a gente um pouquinho e que você passe essa palavra para frente, né? Acho que nós que estamos aqui, pô, é legal a gente ter um espaço, um podcast, um canal como Mulheres de Produto para estar falando desse assunto, mas converse com seus colegas, se nunca conversou, né? Ou puxa esse papo na sua empresa, também faz a diferença, né? Faz muita, então... E eu gostaria também de fazer um convite, né, a todas as outras mulheres e pessoas de recorte que conheçam outras pessoas também que queiram começar a ingressar no mundo da tecnologia, passam a ouvir, por exemplo, o podcast Mulheres de Produto, passam a ouvir podcasts sobre tecnologia, apesar de ter ali assuntos, informações que você não domine, mas é muito importante a participação, é muito importante também a gente ter contato também com pessoas que não tem, nunca teve, na verdade, contato nenhum com a tecnologia ou o produto em si, né? Essa questão do hard skill, participe, entre em contato com a gente, entre em contato com Mulheres de Produto, manda mensagem, procura se inteirar, assim, não tenham medo. Então, como a Areta disse, né, se arrisquem e sejam bem-vindas a esse mundo de tecnologia. Gente, como palavra final, eu queria só deixar um ponto, assim, antes, para a gente voltar ao nível de participação das mulheres no mercado que a gente tinha antes da pandemia, vai demorar 10 anos. As mulheres foram as mais impactadas. Então, de verdade, a gente precisa de mulheres no mercado, a gente precisa de mulheres na tecnologia, de mulheres nas engenharias, de mulheres nas exatas, de mulheres na liderança. Então, quem está, conte comigo, pode me achar no LinkedIn, Areta Barros, para o que eu puder, porque eu acho que a gente precisa, de verdade, todas nós nos ajudarmos, porque a gente vai precisar retomar isso, e vai demorar para a gente retomar. Então, cada um fazendo a sua parte, eu acho que a gente vamos juntas. Contem comigo e super obrigada pelo convite, viu, pessoal? Foi muito, muito, muito legal. É um tema que eu amo também, amo, foi um prazer. Bom, vocês são mulheres maravilhosas. Eu tô super feliz de ter participado desse episódio com todas vocês. Então, deixo mais uma vez meu agradecimento aqui. Gostei muito do papo, eu espero que seja uma conversa esclarecedora para as mulheres que estão nesse desafio de crescer na carreira, que os homens também possam ouvir, né, e serem aliados nossos aí nessa luta. Obrigada, Laine, obrigada, Ingrid, Cássia, Areta, Roberta, e aos ouvintes, um até logo, né? Nos acompanha aí nas redes sociais e eu provavelmente vejo vocês no próximo episódio do podcast Mulheres de Produto. Até mais!